Bom dia, pessoal. Ontem a gente teve uma manhã geométrica, né? Falamos sobre distâncias, ângulos e depois sobre poliedros. Hoje vai ser uma manhã combinatória. Então, eu vou falar sobre o que normalmente se chama de análise combinatória, ou simplesmente combinatória, no ensino médio, e mais tarde o Luciano vai falar sobre probabilidade. Quando eu digo o que se chama de análise combinatória, porque, na verdade, combinatória é algo muito mais amplo do que o que se faz no ensino básico. Então, o que se faz no ensino básico é um subconjunto aí de combinatória que a gente poderia mais apropriadamente chamar de técnicas de contagem. A gente até, de vez em quando, alguns textos e mesmo aqui o nosso dá algumas mostras de formas como o conteúdo pode ser ampliado, por exemplo, com o princípio da casa dos pombos, por exemplo, que dá origem a problemas de contagem de uma natureza diferente. Mas combinatória é muito mais amplo do que isso. Envolve, por exemplo, o estudo de grafos e outras estruturas discretas, mas na escola, de modo geral, o que se faz é estudar problemas de contagem. Eu já contei essa história aqui antes, mas eu acho que ela é ilustrativa. Quer dizer, eu peguei um momento meio de transição, quando estava no ensino médio, do ensino de análise combinatória, e no meu caso, a responsabilidade por essa transição foi do Morgado. Então, eu tinha sido aluno no ensino médio, no primeiro e segundo ano, de um ótimo colégio, quer dizer, o colégio de aplicação da UERJ, e aí, como era comum naquela época, fui fazer o terceiro ano num curso vestibular para me preparar para o exame do IME. E aí, encontrei o Morgado como professor, que foi uma diferença muito grande, certamente, em toda a minha carreira daí por diante. Tive, então, pela primeira vez, contato com essa maneira de enxergar a análise combinatória, que era completamente diferente dos livros clássicos da época. Eu até fiquei me perguntando, será que isso aí é uma história que eu inventei da minha cabeça e que, na verdade, os livros tinham isso e somente eu, como aluno, não percebia, e fui perceber com o Morgado? Não, agora de manhã eu até peguei aí um exemplar do Alberto Nunes Serrão, que eu tenho aqui na minha sala, para ver como é que era o ensino de combinatória. O ensino de combinatória era aquele ensino que começava falando que os grupamentos de interesse são arranjos, permutações e combinações, e aí mostrava como calcular. E aí vinha uma lista de exercícios, essencialmente de cartas marcadas. Como assim de cartas marcadas? Já que o ensino, então, qual era essa forma de ensino? Problemas, na verdade, deixa eu colocar de uma outra forma. Então, essa forma que eu aprendi inicialmente é o enquadramento dos problemas em problemas típicos, chamados problemas de arranjos, combinações e permutações. E aí a pergunta clássica nessa maneira de ensinar e aprender professor, esse é um problema de arranjo, tá, ou de combinações? E aí
as coisas normalmente eram bem marcadas. Esta prova vai ser a respeito de arranjos. Tá? Então, todos os problemas que você vai fazer, você sabe que vai ter que usar arranjos. Então, era um contrato assim, meio cômodo, tá? Entre alunos e professores, porque tudo era muito esperado, tinha uma lista de problemas em que a principal habilidade era enquadrar uma determinada situação em uma dessas situações típicas. Então, eu vinha de um ensino, tá, em que era um bom aluno em fazer isso. E aí o Morgado mostrou para a minha turma, para essa geração, seria até interessante perguntar ao Morgado como é que foi o processo dele aí de introduzir isso aí no ensino. Acho que nós não chegamos a fazer essa pergunta aí para ele. Mostrou uma maneira diferente de abordar, tá? No qual é claro que você vai fazer isso aqui, tá, em certas etapas, tá? Mas essa não é a técnica principal. Tá? Então, problemas típicos continuam sendo úteis, tá? Mas isso não é a primeira coisa que você aprende para trabalhar com problemas de contagem. Tá? Então, a grande diferença, tá, é realmente na maneira como você aborda um problema de contagem, tá, por essa outra forma, tá, de lidar com os problemas. Tá? Então, eu diria, se tivesse que descrever, isso aqui seria algo como ênfase em atitude ativa e princípios básicos de contagem, em que fazem, inclusive, com que os problemas típicos, a maior parte deles, se tornem problemas rotineiros, quer dizer, problemas que estejam ao alcance do aluno entender o processo, e que você não precise, que você possa reduzir muito a utilização de fórmulas e que o aluno se sinta muito mais confiante para atacar situações novas. Tá? Uma coisa interessante é por que houve essa mudança. Isso tem a ver com outras mudanças aí no ensino e outras mudanças, inclusive, nas ênfases da matemática. Porque a razão pela qual se ensinava análise combinatória na época em que eu fui aluno aí do ensino médio e uma geração antes, era para ser usado em álgebra. Então, a razão pela qual a análise combinatória era importante era para poder ensinar determinante, que você tinha que saber contar, ver permutações, etc., e ensinar binômio de Newton. Tá? Para entender a fórmula do binômio de Newton. Ou seja, a análise combinatória era um subsídio à álgebra, não era uma finalidade em si própria. Não se ensinava, por exemplo, probabilidade no ensino médio. Era algo que não fazia parte aí do currículo. Tá? Então, hoje em dia, você tem outras razões aí para ensinar a combinatória. Tá? Então, uma razão importante para combinatória é a probabilidade. Tá? Outra razão importante, não aparece tanto no ensino médio, mas certamente é uma componente importante, tem a ver com entender a complexidade de certos procedimentos computacionais. Tá? Para você poder analisar, se eu for fazer uma busca exaustiva, enumerando todas as situações numa determinada... Porque muitas vezes você fala, não, esse problema é uma moleza, eu coloco o computador aí para resolver, ele enumera todas as possibilidades e pronto. Mas, então, ter uma ideia de quantas são todas essas possibilidades, tá, é uma coisa importante quando você vai estudar se um determinado problema merece ou não
a sua atenção para tentar descobrir uma forma mais esperta de fazer. Então, isso aí traduz uma mudança nas necessidades aí da matemática, tá, que fazem com que, hoje em dia, tá, a análise combinatória tenha um destaque maior em termos de raciocínio aí dos alunos do que antes. Por outro lado, a partir do momento em que começou essa mudança, né, a coisa ficou, às vezes, complicada aí para os professores, né? Há alguns anos atrás, quando nós começamos esse nosso programa de aperfeiçoamento, nós fizemos uma enquete com os professores para perguntar quais eram os assuntos aí do ensino médio em que eles sentiam mais necessidade de apoio, de cursos de aperfeiçoamento. Tá? E aí os campeões foram análise combinatória. E qual foi o outro que apareceu? Não, nem combinatória e probabilidade veio junto aqui. Não foi não. Por incrível que pareça, um dos assuntos aí que mereceu mais preocupação aí dos professores foi trigonometria. Tá? Cada de gente, claro que não é por causa do conceito de trigonometria, mas por causa do tipo de problema que, na época, se pedia muito aí de trigonometria. Então, de volta a essas técnicas de contagem. Então, mais uma vez, pessoal, eu não estou dizendo que o aluno conhecer certos problemas típicos não seja importante. Mas o ensino não deve começar por aí. Tá? O ensino deve começar, tá, pela ênfase em situações simples em que você possa ilustrar os princípios básicos de contagem. Tá? Então, às vezes, costumo chamar esses princípios aí que vão nortear a abordagem aí dos problemas de combinatória, tá, de mandamentos de Morgado. Então quais são os mandamentos aí do Morgado, tá, para abordar com sucesso problemas de análise combinatória? Então, primeira coisa, que ele chamava de postura, tá? Que eu estou chamando de postura ativa. Tá? Então, a postura ativa é você, ao resolver um problema de contagem. Então, como é que é um problema de contagem? Quantas são as formas de fazer alguma coisa? Então, se colocar no lugar de quem tem efetivamente que fazer aquela coisa. Tá? Então, a solução não vai cair do céu. Tá? A solução vai você se colocando no lugar, tá, de quem vai fazer aquela coisa e que deve considerar, inclusive, a possibilidade de, para contar as possibilidades de fazer isso, fazer uma enumeração explícita, tá, de quais são todas as possíveis formas de fazer. Tá? Por que a gente não utiliza isso na maior parte dos problemas? Porque, normalmente, nos problemas de interesse, essas possibilidades são em número demasiado para a gente fazer, tá, essa enumeração explícita e fazer a contagem. 1, 2, 3, 4. Tá? O que, aliás, é uma solução plenamente válida. Tá? Então, se você coloca um problema para os seus alunos, pede para contar quantas são as possibilidades de fazer isso. Tá? O seu aluno enumera quais são essas possibilidades, explica por que elas estão todas ali. Tá? E conta, tá certo. Fala, não, mas eu queria que ele usasse a fórmula de... Está errado, tá? Antieducativo. Então, uma da maneira básica de você se colocar você estar disposto, tá, a fazer todas as possibilidades, só que normalmente elas são
elas são em número demasiado e você vai ter que arrumar uma maneira mais esperta de contar. Tá? Normalmente, essa maneira esperta de contar passa pela divisão do processo, tá, em etapas de decisão. Então, um problema uma solução bem construída, tá, normalmente passa, tá, por você formar os grupamentos, tá, que você a que o problema se refere, tá, através de diversas etapas de decisão. Tá? Às vezes, isso não funciona. Tá? Às vezes, você tem que fazer uma subdivisão em casos, se necessário. Então, essa divisão em etapas, tá, nos gera a oportunidade da gente utilizar uma ferramenta de contagem que é a principal delas, tá? Que é o princípio multiplicativo. Então, vou enunciar o princípio multiplicativo já, mas ele é útil quando você é capaz de fazer isso. Tá? Então, você faz uma divisão em etapas para usar o princípio multiplicativo, tá? Que a gente vai enunciar a seguir. Tá? Nem sempre a solução sai somente utilizando o princípio multiplicativo, a gente vai ver exemplos já, tá? E aí você subdivide em casos de tal maneira que isso seja possível. E o terceiro mandamento do Morgado é um mandamento assim que tem uma essência filosófica, né? Não adiar dificuldades. Tá? Então, em geral, quando você está resolvendo um problema e vai fazer uma divisão em etapas, algumas etapas podem depender de etapas anteriores. Tá? E aí uma coisa muito comum dos alunos você tem várias etapas para fazer e uma não depende de uma etapa anterior, vou escolher essa porque é mais fácil. Tá? Em geral, isso é uma péssima ideia. Tá? Em geral, isso vai fazer com que o problema que você encontre na frente, tá, seja mais difícil do que o que você tinha antes. Tá? Então, esse não adiar dificuldades vale para a análise combinatória e certamente a gente consegue encontrar muitos exemplos aí em que isso vale, tá, em outras circunstâncias aí da vida. Tá? Então, a estrela aqui desse processo, tá, e que é o que conduz a maior parte aqui das soluções, tá, é o princípio multiplicativo. Então, o que é o princípio multiplicativo? O princípio multiplicativo nada mais é do que um comentário, tá, um lembrete a respeito de um dos significados da multiplicação. Tá? Então, um dos significados aí que a gente aprende aí da multiplicação desde cedo, tá, é soma iterada, soma de várias parcelas iguais. Tá? E essa soma de várias parcelas iguais ocorre naturalmente quando você resolve problemas de contagem. Tá? Então, um possível enunciado do princípio multiplicativo, que, aliás, está mal enunciado, está de maneira restritiva em excesso em muitos livros didáticos. Tá? E vocês devem tomar cuidado com esse enunciado. Eu vou enunciar de maneira apropriada e vou comentar como é que está em muitos livros didáticos. Então, o princípio multiplicativo é o seguinte: se uma decisão pode ser tomada de que modos? E
uma segunda decisão vamos chamar aqui de P primeiro, tá? De P modos. Segunda pode ser tomada de Q modos. É que vem a parte importante aqui. Qualquer que tenha sido a primeira decisão, então, número de modos de tomar consecutivamente as duas decisões é... Então, qual é a resposta? P vezes Q. Por quê? Então, como isso aqui é um processo em duas etapas, tá, é super natural eu representar isso aqui por um diagrama, tá, que é uma árvore de decisões, que a gente utiliza em muitas circunstâncias. Tá? Então, a primeira decisão me leva, então, a P estados diferentes, certo? Então, estou numerando aqui, 1, 2, P, estados diferentes. Tá? Então, estou representando aqui as possibilidades para tomar a primeira decisão. Então, as possibilidades que eu tenho, tá, em cada uma dessas situações podem ser diferentes. Tá? E é isso que os livros, muitas vezes, fazem no enunciado restritivo disso aqui. Em muitos livros você vai encontrar o princípio multiplicativo, tá, enunciado do seguinte modo. Se duas decisões são independentes, tá, e a primeira pode ser tomada de P modos e a segunda de Q modos, tá, então o número de possibilidades é P vezes Q. Está errado isso? Não, está certo. Mas é restritivo demais para a gente utilizar. Então, não é preciso que a segunda decisão seja independente da primeira. Tá? Ela pode depender da primeira. Tá? O que não pode depender da primeira é o número de possibilidades para essa segunda decisão. Tá? Então, o que eu estou dizendo é que em cada um desses estágios em que eu chego após a primeira decisão, eu tenho também 1, 2, Q possibilidades. Tá? Para cada um deles. Então, o número de modos consecutivos de eu tomar as duas decisões, tá, corresponde ao número de caminhos que eu posso tomar aqui nessa árvore. Tá? Cada caminho que eu faço aqui na árvore é uma possível decisão. E quantos são esses caminhos? Bom, vindo por aqui, eu tenho o quê? Vindo por aqui, eu tenho outros quê? E assim por diante. Então, eu tenho uma soma de P parcelas iguais a Q. Tá? E aí, esse é um significado da multiplicação, esse é o produto P vezes Q. Tá? Então, o princípio multiplicativo não tem nenhum mistério. Tá? É a multiplicação que a gente aprende lá no ensino fundamental, nas primeiras séries do ensino fundamental. Não tem nada de misterioso. Tá? É simplesmente um comentário de que uma lembrança, um lembrete de que o significado das operações com números naturais, adição e multiplicação, subtração, divisão, sempre, desde o início, esteve associado a problema de contagem. Tá? Então, o que você precisa saber para entender isso aqui? Nada. Tá? Inclusive, uma coisa ruim que acontece aí na escola é que os alunos resolvem problemas simples de contagem quando estão lá no início da escola, aí passam anos na vida escolar aprendendo outras coisas e, de repente, lá no ensino médio, voltam a resolver problemas de contagem. Isso podia estar acontecendo o tempo todo aí
durante a vida escolar do aluno. Ok? Muito bem. Vamos, então, ver um exemplo de uma situação que jamais teria, esse problema jamais apareceria nos livros didáticos pelos quais eu estudei antes aí do ensino, de ter aprendido isso aqui com Morgado, tá? Porque é um problema extremamente simples, tá? Mas que não se enquadra, tá? Em nenhum dos paradigmas clássicos aí de resolução. Nem é um problema de arranjo, nem é um problema de permutação, nem é um problema de combinação. Tá? Então, uma senha de 4 dígitos não pode ter dígitos consecutivos repetidos. A pergunta é de quantos modos ela pode ser escolhida. Então, você tem que formar uma senha de 4 dígitos. Tá? Dígitos aqui dígitos de 0 a 9. Tá? Tem 10 possibilidades aí para esses dígitos. Tá? E a restrição pode ter repetição. Tá? Então, uma senha como 2, 4, 5, 2, tá valendo. Tá? Mas uma senha como 7, 0, 0, 3, não pode, porque tem 2 zeros repetidos. Um banco resolveu fazer essa regra só para atrapalhar os clientes. Tudo bem. E a pergunta é quantas senhas podem ser criadas aqui. 1 minuto para vocês pensarem. Se fosse Morgado, ele ia sair agora para dar uma fumadinha, deixar vocês pensando. Uma das coisas boas das aulas do Morgado é que ele dava tempo para os alunos pensarem, para que ele pudesse, ao mesmo tempo, ir lá fumar um cigarro. Antes de mais nada, está claro que esse problema não se enquadra aí nem em problema de arranjo, nem permutação, nem combinação. Né? Não é um problema que você possa resolver facilmente desse modo. Mas ele pode ser resolvido, tá? Usando aqui os princípios do Morgado. Tá? Então, o que eu vou fazer em princípio, eu estou disposto, tá, a fazer uma lista de todas as senhas e contar, mas isso vai dar muito trabalho. Tá? Então, como muitas coisas em matemática, tá, a preguiça é que nos move. Tá? Como vai dar muito trabalho para enumerar todas as senhas e contar, vamos fazer de uma maneira que dê menos trabalho. Tá? Mas a minha postura é, vou querer formar todas as senhas. Então, quando eu vou formar todas essas senhas, é super natural nesse problema, tá, que eu separe a minha tarefa, né? Então, postura ativa, tá, estou no lugar de quem vai formar uma senha dessas. Agora, vou olhar esse problema como um problema que tem 4 etapas de divisão, 4 etapas aí de atuação. Tá? E é claro que o princípio multiplicativo facilmente é generalizável para situações em que você tenha mais do que 2 etapas, como aqui. Tá? Então, quais são essas etapas? Cada um dos dígitos. Tá? Então,
É natural, vou formar essa senha, vou escolher, tá? Primeiro, considerar todas as possibilidades para a escolha do primeiro dígito. Então, de quantos modos eu posso escolher qual vai ser esse primeiro dígito aqui? 10 possibilidades. Então, na minha cabeça, claro que eu não vou fazer isso, tá? Mas na minha cabeça, ó, estou pensando aqui numa árvore, tá, de 10 possibilidades. Uma em que eu escolhi o 0, outra que eu escolhi o 9. Tá? Não desenho a árvore, mas ela está aqui na minha cabeça. Tá? Qual é a segunda etapa de decisão? Pois é, uma pessoa que desconheça, tá, os mandamentos de Morgado, tá, pode ser tentada a fazer o seguinte: eu não vou evitar essa coisa aqui, porque nesse lado depende do que eu coloquei no anterior. Tá? Então vamos primeiro preencher esse aqui que não depende. Tá? Qualquer que seja a minha escolha aqui, a escolha que eu vou fazer aqui nesse dígito pode ser qualquer um. Tá? Quem fizer isso, tá, vai se dar mal na resolução do problema. Tá? Porque, posteriormente, você vai ter que separar de acordo com decisões que você tenha tomado, tá, nessa escolha. Tá? Então, o mandamento de Morgado se eu tenho que fazer uma próxima escolha, tá, e se há uma escolha que é impactada pela decisão que eu tomei aqui, tá, eu vou imediatamente lidar com ela. Tá? E aí vem a minha observação. Tá? O que você faz aqui no segundo dígito não é independente do que você faz no primeiro. Então, livros didáticos que anunciam o princípio multiplicativo, dizendo que as decisões têm que ser independentes, não podem resolver esse problema. Porque o que você faz na segunda decisão depende do que você fez no primeiro. Se você resolveu colocar um 2 aqui, você não pode colocar um 2 aqui. Acontece que isso não importa. Tudo que é necessário é que qualquer que tenha sido a decisão que você tenha tomado aqui, por exemplo, colocar um 2 aqui, qualquer que tenha sido essa decisão, o número de possibilidades que você tem na segunda casa é sempre a mesma, sempre o mesmo. E qual é esse número de possibilidades? Quantas possibilidades eu tenho aqui? Alguém falou 8, por que 8? Quem falou 8 talvez esteja pensando que não é de 1 a 9, sei lá. Ah, não. Estou fazendo, já combinamos que vamos fazer esta segunda casa usando o princípio 3 aqui. Tá? Como eu não quero adiar dificuldades, tá? O número de possibilidades que eu tenho aqui, vou atacar isso imediatamente. Tá? Eu tenho 9 possibilidades na minha cabeça. Estou pensando aqui na minha árvore em que, para cada um desses nós, tá, partem 9 novos ramos. De acordo? E agora, qual vai ser o próximo que eu vou atacar? Dentro do mesmo princípio, vou atacar o terceiro. Quantas são as possibilidades para preencher, tá, esse dígito? 9? Não é 8, não? Não, porque a única restrição é que não pode ser o que eu coloquei aqui. Então, por exemplo, se eu coloquei aqui o 6, por exemplo, o 6 é o único proibido. Tá? Então, qualquer que tenha sido o meu preenchimento até esse momento, há 9 possibilidades para cá. Ok? E, finalmente, então, digamos que eu tenha escolhido, posso até escolher o 2, tá? Não é proibido. Tá? Está valendo. E, finalmente, na última casa, mesmo raciocínio. Minha única restrição é o que apareceu aqui, não pode aparecer. Novamente, 9 possibilidades. Isso dá 7.290, não é isso? Ok? 9 ao cubo? Não. 729 é 9 ao cubo. Esse eu sei de cor mesmo. O que o Elon estava sugerindo é que eu tinha decorado a resposta aqui.
Não, mas não lembrava, não. Não, mas 9 ao cubo realmente é... Se fosse outra conta, não dava, não. 9 ao cubo dá. Bom, mas o ponto esse é um problema extremamente simples, tá? É uma aplicação direta aí do princípio multiplicativo e que seria extremamente difícil, tá, para um aluno que só aprendesse combinatória através das fórmulas tipo. Tá? Acho que ele ilustra bem aí o poder aí dessa abordagem. Deixa eu fazer um outro exemplo em que a gente vê uma limitação, tá? Também, e que é inerente à resolução de problemas de combinatória. Digamos que você tenha que... Nesse aqui, por exemplo, eu não vou saber a conta, não. Vocês vão ter que fazer para mim. Digamos que você tenha que pintar essa bandeira, tá? Então, a regra é a seguinte. Você tem 5 cores, mas não precisa usar todas. Além disso, regiões adjacentes devem ter cores diferentes. E a pergunta é de quantos modos? Pode ser pintada. Tem outras perguntas aqui que a gente podia fazer, tá? Por exemplo, podia perguntar a vocês quantas cores no mínimo eu preciso para pintar essa bandeira. Eu falei que eu não preciso usar as 5 cores, mas quantas cores no mínimo eu preciso para pintar essa bandeira? 4. Não dá para fazer com 4? Não. 3, dá para fazer com 3. Eu consigo pintar com 3. Vocês conseguem pintar com 3 ou não? Quem consegue pintar com 3? Me diz como. Fala. Então, maneira de pintar com 3. Coloca amarelo, por exemplo, aqui. Isso. A primeira e a terceira com uma cor. E a do meio. Então, isso aí ilustra um pouco outro tipo de problema de combinatória. Tá? Esse é um problema de combinatória, o número mínimo de cores que você precisa para que satisfaça uma certa condição, tá? E que não é normalmente abordado na escola. Tá? Então, para essa situação, eu preciso de, no mínimo, tá, 3 cores, eu posso fazer com 3, 4, tá, ou 5 cores, tá, essa pintura. Deixa eu apagar isso aqui para não atrapalhar a nossa solução. Vamos lá. Então, esse é um problema de contagem, certamente, ainda de maneira mais clara que o anterior, não se enquadra aí nos paradigmas usuais aí de permutações, arranjos e combinações. Tá? Então, vamos atacá-lo pelo princípio multiplicativo. Tá? Em que ordem vocês querem fazer essa pintura? Paulo, Sim? o Wagner está me dizendo aqui que não importa qual a bandeira que você desenhar, 4 cores vão ser sempre suficientes. Isso é um... Eu não entendi por quê, mas claro que... o Wagner está falando a respeito de um teorema famoso, tá? Um problema que ficou em aberto durante muito tempo, inclusive, sobre qual é se o problema era esse, né? A conjectura era que com 4 cores você poderia colorir qualquer mapa. Tá? Voltando aí ao assunto de ontem, uma bandeira, tá? Um mapa são objetos que têm a mesma característica. Né? Por exemplo, aqui você pode aplicar a fórmula de Euler também, é uma subdivisão aqui do plano.
Então, durante muito tempo, esse problema ficou em aberto, tá? E aí conseguiu se demonstrar, com auxílio, inclusive, de métodos computacionais, tá? De que 4 cores são suficientes em qualquer ocasião. Mas notem que há situações em que você consegue fazer com menos. Tá? Aqui você consegue fazer com 3. Tá? Bom, qual é a ordem que vocês querem fazer? Uma escolha natural, tá? Por exemplo, separar, tá? Pintar a faixa vertical aqui primeiro, tá? E depois pintar, tá? As da ponta, tá? Ou vice-versa. Agrada isso? Vamos pintar assim nessa ordem? 1, 2, 3. Nunca 1, 3, 2, que isso vai dar. Nunca essas duas eu vou querer pintar consecutivamente. Vou pintar desse modo aqui. Tá? Se eu fizer isso, como é que vai ficar pelo princípio multiplicativo? Então, minha primeira decisão é que cor eu vou usar para a primeira faixa horizontal. Quantas possibilidades? 5. Pintada essa aqui, tá? Eu vou pintar a faixa, uma das faixas adjacentes. Tem várias adjacentes, eu vou fazer nessa ordem. Quantas são as possibilidades de pintura aqui? 4. Esse problema aqui, enquanto eu estou pintando as faixas horizontais, ele é exatamente igual ao da senha, né? O mesmo problema. Depois eu vou pintar, tá, essa faixa aqui. Tá? Quantas são as possibilidades? 4 também. Tá? E agora, tá, eu tenho que pintar as faixas laterais, que são, inclusive, decisões realmente independentes uma da outra. Eu posso fazer as duas em qualquer ordem. Tá? E aí, de quantos modos eu posso pintar essa faixa aqui? Este é o problema. Tá? Alguns de vocês, pelo menos, perceberam, tá? E apareceu a palavra que é o indicador de que o princípio multiplicativo sozinho não deu conta. Tá? Depende. Muita gente falou depende. Tá? Depende, primeiro, por quê e de quê? Isso, porque nesse momento, tá, eu não sei quantas cores foram utilizadas aqui no processo de pintar as faixas centrais. Tá? Eu posso ter feito com 3 cores, tá? Ou 2. Tá? Se eu tiver feito com 3 cores, aí eu tenho 2 possíveis para cá, 2 possíveis para cá. Tá? Se eu tiver feito com 2 cores apenas, eu ainda tenho 3 possíveis para cada um dos lados. Tá? Então, quando aparece essa situação, 2 coisas. Primeiro o princípio multiplicativo sozinho não funcionou. Mas se você leva a pergunta às últimas consequências, ele te dá uma solução. Tá? Te dá uma forma natural de subdivisão em casos, que você vai contar separadamente, e depois fazer o que com os resultados? Somar. Tá? É outro princípio de contagem básica. Se eu tenho 2 conjuntos disjuntos, tá, e quero saber qual o número de elementos da reunião desses 2 conjuntos, eu tenho que somar essas 2 quantidades. Ou seja, essa dificuldade que às vezes os alunos têm, tenho que multiplicar ou somar, na verdade, dificuldade um tanto artificial. Quer dizer, se você sabe o que está fazendo, tá, é muito claro aí se você tem que somar ou multiplicar. Tá? Vou subdividir em casos. Tá? Então, quais são os 2 casos aí que a gente vai fazer? Quais são os 2 casos aqui? E essa subdivisão em casos, tá, vai depender da estratégia que você pela qual você tentou usar o princípio multiplicativo. Então, para essa solução, em que a gente seguiu as coisas aqui nessa ordem, tá, o natural é subdividir na fonte aqui da dificuldade que a gente encontrou. Tá? A fonte aqui dessa dificuldade é que a última cor pode ter sido
igual à primeira cor. Tá? Então, esse é um processo de solução, tem outros, pode até ter maneiras mais rápidas, tá, aí de chegar a esse resultado. Tá? Então, uma possibilidade é que a cor da região 1 é igual à região 3, e a outra possibilidade é a região 1 ser diferente da região 3, tá? As cores serem diferentes. Tá? Eu vou contar separadamente cada um desses casos, depois eu vou somar os dois casos. Então, se eu pinto a região 1 e a região 3 com a mesma cor, como é que fica o meu problema? Primeiro, escolher qual é a cor que eu vou pintar, tá? 1 e 3. Tá? Quantas possibilidades? 5 cores, que é R1 e R3. Tá? Eu posso escolher de 5 modos diferentes. Uma vez tendo escolhido qual é essa cor, eu vou pintar a região R2. Tá? Quantas são as possibilidades? 4 possibilidades. Tá? Nesse momento, eu terei gasto apenas 2 cores aqui, sobraram 3 que não foram usadas e, portanto, podem ser usadas nessas regiões. Então, para a região 4, quantas possibilidades? Não, para a região... isso. Esse aqui é o R2. Né? O R4, quantas possibilidades? 3. E, finalmente, o R5, quantas possibilidades? 3 também. Então, o número de possibilidades fazendo R1 igual a R3, tá? Nos leva a 20 vezes 9, 180. Né? Agora, se o R1 é diferente de R3, vou agora contar sob essa restrição. Tá? Então, note que para fazer essa subdivisão, eu tive que inverter a ordem aqui de contagem, tá? Para adaptar, tá? Ao que a gente está fazendo. Então, vou escolher nessa ordem, tá? R1, R3, R2, R4, R5. Então, região 1 de quantos modos? 5. Tá? Região 3 de quantos modos? 4 modos, porque eu quero impor a situação de que elas sejam diferentes. 4 modos. Tá? R2 de quantos modos? 3, porque ela não pode ser nem a que eu usei na R1, nem a que eu usei na R3. Tá? E nesse momento eu já usei 3 cores diferentes. Certo? R4, quantas possibilidades? 2. R5, quantas possibilidades? 2 também. Então, isso dá 10 vezes 24, 240, tá certo? Então, somando essas possibilidades, a gente tem um total de 420. Ok? Muito bem. Então, acho que esses 2 problemas ilustram aí o uso do princípio multiplicativo. Na minha opinião, para a maior parte dos alunos, tá? Além do uso do princípio multiplicativo e do princípio aditivo, né, que normalmente aparecem aí implicitamente nas soluções, tá? Só tem 2 coisas que os alunos não podem deixar de conhecer que são os 2 problemas clássicos, realmente, da análise combinatória. Tá? Que é o problema das permutações
e o problema é chamado problema das combinações simples. Note que eu não estou colocando aqui o problema dos arranjos, tá? Porque os problemas dos arranjos, eles são resolvidos naturalmente pelo princípio multiplicativo. O problema das permutações também, tá? Mas ele gera uma notação importante, tá? Uma notação que é importante que os alunos conheçam. Tá? Então, o problema das permutações é de quantos modos N pessoas podem ser postas em fila. De quantos modos N objetos podem ser ordenados. Tá? Aí tem várias interpretações possíveis, tá, para esse problema. Quantas são as bijeções de um conjunto de N elementos em outro conjunto de N elementos? Às vezes essas interpretações é útil a gente dar uma variedade de interpretações que levem ao mesmo resultado. Tá? Esse último que eu falei, vocês pensem depois. Então, é claro que esse é um problema que facilmente é resolvido pelo princípio multiplicativo. Problema que se divide em N etapas, que são a escolha de cada pessoa consecutiva na fila. Tá? A primeira posição pode ser ocupada por qualquer uma das N pessoas, tem N possibilidades. Uma vez escolhido o Joãozinho aqui, a segunda posição pode ser qualquer pessoa menos o Joãozinho. N menos uma possibilidades. Tá? E assim por diante, até que quando eu chegar aqui no final, eu vou ter apenas uma possibilidade. Então, a resposta aí desse problema é o produto dos números naturais de 1 a N, tá? Que a gente denota, tá? Essa é a definição do fatorial de N para N natural. Tá? Além disso, a gente convenciona que o fatorial de 0, tá, é igual a 1, para que outras fórmulas continuem válidas, mas a definição básica é essa que está aqui. Tá? E o que acontece é que este problema, tá, de permutar N objetos, ele aparece tantas vezes como um subproblema, tá, que convém, e é uma expressão tão simples, tá, que convém que os alunos saibam identificar problemas que recaem nessa situação. Tá? Então, pela frequência, tá, pela importância desse número combinatório que aparece aqui, tá, vale a pena os alunos saberem resolver esse problema específico. Tá? Outra coisa que muitos livros didáticos fazem, que eu acho horroroso, é começar o capítulo de análise combinatória definindo o que é fatorial, assim do nada. Definimos N fatorial como isso, aí resolve 20 problemas de resolver equações com fatorial e tudo, tá? Para depois chegar no que importa. Acho que fatorial aparece por causa da importância combinatória aí dessa expressão. O segundo problema que é importante é o problema das combinações simples. E aqui vem a fórmula combinatória mais importante de todas. Tá? Esse problema é importante por várias razões. Tá? É importante que os alunos saibam resolvê-lo por várias razões. Primeiro, porque ele é recorrente, tá? Ele aparece, tá, em muitas situações. Segundo, porque ele é difícil. Diferentemente do problema das permutações, que o N fatorial é só um atalho para uma coisa que é bastante fácil. Paulo César. Oi. Quando a pessoa introduz o fatorial, eu acho interessante chamar a atenção para os alunos que é um número que cresce muito rapidamente quando o N cresce. Fantástico, assim. Isso aí é para a pessoa começar a ter a noção de ordem de grandeza das coisas.
É verdade. Uma maneira, inclusive, boa de fazer isso, ver como ele cresce, é até mostrar que o computador tem dificuldade de lidar com o fatorial. Você pega uma planilha eletrônica e pede para calcular fatorial, vai bem até 100 fatorial, mais ou menos. Você pede uma planilha eletrônica como Excel para calcular 200 fatorial, ele vai dar um erro. Tá? Ultrapassa a representação usual de números aí no computador. Tá? Então, voltando aqui ao problema das combinações simples, tá? Quantos modos podem ser escolhidos? P dentre N objetos. Tá? Então, um exemplo aqui dessa situação, tá? Ocorre quando, por exemplo, de quantos modos uma comissão com 3 pessoas pode ser escolhida em um grupo de 5 pessoas. Então, eu estou falando que eu tenho 5 pessoas, que eu vou denotar por A, B, C, D, E. PC, uma comissão pode ser escolhida. Uma comissão pode ser escolhida em um grupo de 5 pessoas. Obrigado. Então, as pessoas eu estou denotando por A, B, C, D, E, tá? E quero escolher 3 dessas 5 pessoas. Então, a gente vai atacar, tá, esse problema específico, tá? Para, a partir daí, instituir uma fórmula para um número combinatório que, entre nós, costuma muito ser representado desta forma, mas cuja notação universal, tá, é essa que está aqui à direita. Tá? Então, aquela expressão que está ali, tá, que em outras línguas, tá, ela tem maneiras melhores de ser expressa. O número de combinações simples de N, P a P, tá, não traduz muito bem o que isso é. Tá? Algumas pessoas em português têm utilizado algo que é comum em inglês, por exemplo, que é falar N escolhe P. Tá? Em inglês, N choose P, quer dizer, é uma maneira muito mais natural, tá? Muito mais mnemônica de você saber o que é número de combinações simples. Tá? Mas não sei se os livros didáticos têm usado essa terminologia. Tá? Então, o problema é esse, tá? De N escolher P e contar qual é o número de possibilidades. Então, esse problema, tá, é um problema que ele tem uma dificuldade inerente de ser tratado pelo princípio multiplicativo. Tá? A maneira de você atacar o problema, tá, consiste em você resolver um problema mais fácil, tá, que está associado a ele. Tá? Digamos que você não queira escolher uma comissão com 3 pessoas. Tá? Digamos que você queira escolher um presidente, secretário e um tesoureiro.
Ou seja, que as 3 pessoas que você vai escolher vão ter cargos. Tá? Se o problema fosse esse, ele seria muito mais simples. Porque se você tivesse que escolher um presidente, um secretário e um tesoureiro, tá, desse grupo de 5 pessoas, tá, eu teria 3 decisões consecutivas a tomar, tá, se enquadraria perfeitamente no princípio multiplicativo. Tá? Então, eu teria 5 possibilidades aqui, 4 aqui, 3 aqui. Tá? Teria, mas não tenho. Né? Então, 5 vezes 4 vezes 3, 60, tá? É o número de possibilidades para extrair um presidente, um secretário e um tesoureiro, tá? Nessa situação. Então, isso poderia, por exemplo, me levar à escolha A, C, D. Ou poderia me levar a uma escolha C, A, D. Que quando eu estou fazendo essa contagem, tá, são grupamentos diferentes, são escolhas diferentes. O presidente é outro. E esse é o problema. Tá? Esse número que eu estou achando aqui, 60, é muito maior do que o número correto. Porque eu estou contando como se fossem diferentes coisas que, do ponto de vista de formar uma comissão, tá, são equivalentes. Uma comissão, então, uma comissão é um subconjunto. Tá? Então, o que eu quero, ambas aqui me correspondem ao mesmo subconjunto ACD, tá, do conjunto dado. Tá? Então, essa minha contagem está errada. Tá? Infelizmente está errada. Vamos procurar outra solução. Só que nesse caso, tá, esse talvez seja os problemas de contagem mais difíceis. Tá? Ou seja, esses que você tenha que contar, tá, e aí reunir, tá, os grupamentos em classes de equivalência. Tá, e você só consegue fazer a contagem desse modo se essas classes de equivalência têm a mesma quantidade. No caso, tem. Porque cada vez que você tem um subconjunto como esse, tá, quantas escolhas diferentes de chapas presidente, secretário e tesoureiro, tá, você tem correspondendo a essa escolha de A, C e D, por exemplo? Eu comecei listando aqui A, C, D, C, A, D. Aí tem mais. Tá? Eu tenho A, D, C. Se eu fizer a lista completa aqui, quantas vão ser essas escolhas que me levaram a esse subconjunto? 6. Por que 6? Porque é o número de possibilidades, tá, de ordenação, tá, dessas 3 pessoas, quer dizer, uma vez que elas tenham sido escolhidas, tá, quando eu as ordeno, eu estou determinando quem vai ser o presidente, o secretário e o tesoureiro. Tá? E isso pode ser feito de 6, porque 6 é igual a 3 fatorial, tá? Que é a resposta do problema anterior. Tá? Então, a resposta correta, tá? A resposta correta é que eu, inicialmente, formei 60 agrupamentos. Só que esses 60 agrupamentos, tá, se reúnem em classes, tá, equivalentes, tá, classes de equivalência, classes em que todas as escolhas naquela classe correspondem ao mesmo subconjunto. Tá? E quantos elementos tem cada uma dessas classes? 6. Tá? Então, o problema das combinações é um problema difícil. Tá? Um problema difícil. Tá? Então, a resposta aqui é 10. Tá? E a resposta, no caso geral, tá, é levar esse raciocínio, tá, para a situação em que eu tenho N objetos, P escolhas a fazer. Então, qual é o raciocínio? Primeiro, tá, eu
formo essas comissões como se elas fossem ordenadas, tivesse um presidente, um primeiro secretário, um segundo secretário, etc. Tá? Então, para fazer isso, a primeira posição pode ser escolhida de n modos, a segunda de n-1, e aí eu tenho p números consecutivos. Tá? O primeiro é n-0, n-1, o último é n menos p menos 1, que é n menos p mais 1. Só que quando eu faço isso, eu estou cometendo o mesmo erro cometido aqui. Tá? Eu estou contando muitas vezes cada agrupamento, tantas vezes quantas são as possíveis ordens em que esse subconjunto aparece ao ser listado aqui em cima. Tá? E quantas são essas possibilidades de ordenação? P fatorial. Tá? Então, a gente chega aqui, tá, a famosa fórmula das combinações simples. Tá? Muitas vezes a gente representa essa expressão. Então, do ponto de vista de cálculo, de resolver problema, essa é a maneira razoável, tá, em que a gente usa combinações, multiplica p termos no numerador e p no denominador, mas, às vezes, para demonstrar propriedades, tá, é conveniente a gente ter uma expressão mais compacta, utilizando fatoriais. E a maneira de fazer isso é completando esse numerador a fim de que ele vire um fatorial. Para ele virar um fatorial, que vai ser o fatorial de n, faltam que termos aqui? n menos p, n menos p menos 1 e assim por diante, que é o fatorial de n menos p. Tá? Então, quando você escreve que esse numerador é n fatorial, você está multiplicando pelo fatorial de n menos p, que tem que aparecer aqui no denominador. Então, essa maneira aqui de escrever, tá, deixa a gente ver certas propriedades aí de maneira imediata. Por exemplo, a chamada propriedade das taxas complementares. Né? Escolher P dentre n elementos tem o mesmo número de possibilidades do que você escolher n menos P dentre esses n elementos. Claro que você não precisa olhar para cá para ver isso. Tá? Você pode pensar de maneira puramente combinatória. Porque toda vez que você escolhe P elementos, você está não escolhendo, implicitamente escolhendo também, outros n menos P, das pessoas que ficam de fora. Tá? Então, existe uma bijeção entre esses números. Então, só para terminar, que a gente começou atrasado também, quero fazer só um exemplo só para ilustrar como é que, em certas situações, de fato, usar esses problemas, especialmente o problema das combinações simples, como é que isso é um instrumento importante de contagem. Então, o exemplo que eu quero dar é o problema da aula do Luciano da segunda-feira. Luciano, na segunda-feira, tá, fez uma situação em que você joga 6 vezes, ganha 3 e perde 3. E perguntava, então, o objetivo do problema, tá, era essencialmente saber se o que você ganhava no final, o dinheiro que você ficava no final, dependia ou não da ordem. Tá? Então, a gente viu que não dependia da ordem, tá? Mas, digamos que você tivesse um aluno, tá, que não percebesse isso, tá, e fizesse um trabalho exaustivo. Tá? Ou seja, de considerar todas as possíveis
possíveis possibilidades, é horroroso, né? Todas as possíveis formas de, num jogo, eu ter 3 vitórias, tá, e 3 derrotas, tá, e resolver esses problemas. Então, quantas possibilidades ele teria que examinar nessa situação? Então, note que numa primeira abordagem você podia ser tentado, tá, a usar o princípio multiplicativo. Afinal de contas, o que pode acontecer no primeiro jogo? Pode ganhar ou perder. Quantas possibilidades? 2. No segundo jogo, pode ganhar ou perder? Também 2 possibilidades. No terceiro jogo, também 2 possibilidades. No quarto jogo, depende. Porque, por exemplo, se ele ganhou nos 3 primeiros, obrigatoriamente ele tem que perder aqui. Tá? Então, o princípio multiplicativo não nos leva longe, tá, aqui nesse problema. Tá? E aí o número, para você estudar essas possibilidades e tudo, tornaria o problema muito complicado. Qual é a solução? Então, essa está uma situação como os livros didáticos de antigamente gostavam. Então, eu acabei de falar em combinações simples, aí aparece um problema que tudo indica que seja resolvido por combinações simples. Então, fica mais fácil para vocês. Como é que a gente mapeia esse problema em um problema sobre combinações simples? Onde é que combinações simples estão aparecendo aí? Por que esse é um problema de combinações simples? Isso. Sebastião falou, tá, que existem 6 jogos, tá, dos quais ele ganha 3. Tá? Então, eu tenho que escolher 3 das 6 posições para colocar os jogos em que ele ganha. É claro que nos demais ele vai perder. Certo? Então, o número de possibilidades para fazer isso se enquadra exatamente nesse problema, mas requer um processo de modelagem aqui de nossa parte. Quer dizer, de ver que num problema que você não está escolhendo subconjunto, nada disso, tá, ele se enquadra exatamente nessa situação. Eu tenho que escolher 3 dos 6 jogos para serem os jogos em que houve vitória. Então, a resposta é combinação de 6, 3 a 3. 6 vezes 5 vezes 4, sobre 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 20. Ou seja, o aluno que tivesse que fazer as coisas exaustivamente teria 20 possibilidades para enumerar. Ok? Muito bem. Antes da gente terminar, há um aviso. Tchau, gente. Até a próxima. Um aviso aqui para todos, não só do Rio, mas do Brasil. 2 avisos, aliás. Primeiro é que na sexta-feira nós teremos a sessão de problemas. A sessão de perguntas e respostas, não é? Então é fundamental que nós tenhamos essas perguntas o quanto antes. Então hoje e amanhã, vocês aqui do Rio, qualquer pergunta que queiram fazer sobre problemas, sobre ensino, sobre, enfim, qualquer assunto, basta pegar um papelzinho, escrever o nome e colocar a pergunta e jogar aqui em cima da mesa que nós vamos colecionando. Para todo o resto do Brasil, os coordenadores vão fazer o mesmo e enviar para cá as perguntas dos estados, dos professores, e vamos reunir na sexta-feira para respondê-las. Outra coisa é que o nosso programa sofreu uma pequena modificação na manhã de sexta-feira. Na manhã de sexta-feira, das 9 às 10,
nós vamos fazer com vocês uma avaliação. Com muita calma, não fiquem nervosos, por favor. Mas é necessário que o programa tenha esse retorno de como vocês passaram aqui essa semana. Então, nós vamos propor 4 questões simples a respeito do que foi falado aqui durante a semana. E quem não quiser se identificar, não precisa, inclusive. Nós gostaríamos que todos, né, fizessem, abordassem as questões, mas se você não se sentir confortável em colocar o seu nome, não há necessidade disso. Entretanto, se você desejar e quiser ter um retorno do seu desempenho, você então se identifica e aí na semana seguinte você terá, né, um retorno do que você fez. Então, resumindo, sexta-feira, de 9 às 10, todos vamos fazer uma pequena avaliação. Às 10h30, aí começamos com a sessão de perguntas. Ok? Obrigado, então. Vamos ao café e retornamos para o Luciano.